Olá, bem-vindo de volta. Vamos continuar falando sobre termodinâmica e tratando de problemas sobre gás ideal. Nesse exemplo básico, nós vamos tratar da relação entre essas três propriedades importantíssimas do gás ideal: a pressão que ele exerce nas paredes do reservatório, qual é o volume que ele ocupa e qual é a temperatura em que ele se encontra. Temperatura está associada com a energia térmica. Por exemplo, se nós tivermos aqui dois copos com água, copo com água deve ter aí uma massa por volta de uns 300 gramas. Se esse aqui estiver com a temperatura de 60 graus e esse outro com a temperatura ambiente de 25 graus, a gente diz que esse daqui tem mais energia térmica do que o que se encontra do lado direito. Então a energia térmica está associada com a temperatura. Quando deduzimos a equação do gás perfeito baseada na teoria cinética dos gases, ou a teoria cinética do gás ideal, comentávamos que a temperatura é diretamente proporcional à massa da partícula, a velocidade média elevada ao quadrado dessas partículas que estão dentro do reservatório, dividido por 2. A massa pode sair aí de dentro, o 2 também, então massa da partícula dividido por 2 multiplicado pela velocidade média elevada ao quadrado. Essa que é a ideia que nós temos sobre o que vem a ser temperatura. Nesse exemplo aqui, vamos falar então sobre uma compressão do gás ideal e sabemos que vamos usar a equação mais tradicional, PV igual a nRT. P é a pressão do gás, ou seja, vamos colocar aqui dentro, né? Vou colocar em vermelho, acho que fica melhor. Esse conjunto cilindro-pistão que nós estamos esquematizando aqui está preenchido com um gás ideal. Essa aqui é a parede do cilindro, aqui nós temos um pistão. E essas massas, elas têm um determinado peso, mas o peso do próprio êmbolo está exercendo aqui sobre o gás uma determinada pressão, né? Essa pressão poderia ser lida aqui com um manômetro, por exemplo. E poderíamos colocar aqui também um termômetro, né? E ler o valor da temperatura desse gás. Vou colocar isso aqui em vermelho, né? Ops, saiu em amarelo. Então poderíamos ler aí qual é o valor da temperatura em que esse gás se encontra. Então ele encontra-se em uma temperatura a um determinado valor de pressão e ocupando esse volume V. Então são essas três propriedades que nós estamos falando. A pressão, quando a gente vai tratar da equação que diz que PV igual a nRT, a pressão que vai aqui tem que ser expressa na escala absoluta. Ou seja, tem que ser a pressão medida acima do zero absoluto, não é acima da pressão atmosférica local. Volume não tem problema, é uma medição de cunho puramente geométrico. E a temperatura também tem que ser expressa na escala absoluta. Então, tanto pressão como temperatura tem que ser medida nessas escalas. Temperatura absoluta expressa em Kelvin. A gente sabe que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Isso aqui dá a temperatura expressa em Kelvin. Então, colocando nesse exemplo que nós estamos propondo aqui, um exemplo bastante simples, suponha que nós tivéssemos aqui nesse conjunto um gás, uma determinada massa de gás aqui no conjunto cilindro-pistão, que nós tivéssemos um valor de pressão inicial igual a 1000 pascal, ou seja, a pressão P1 é igual a 1000 pascal, medido na escala absoluta.
que o volume inicial que o gás ocupa seja de 30 metros cúbicos e que a temperatura inicial fosse igual a 27 graus centígrados, que na escala absoluta dá 300 Kelvin. Vamos supor que nós aumentemos esse valor da pressão, ou seja, vamos acrescentando massa aqui em cima, de maneira que essa pressão vá para um valor P2. Esse gás vai passar por um processo de compressão, ou seja, o volume inicial, que era igual a 30 metros cúbicos, vai diminuir, ou seja, o gás vai ser comprimido, o volume V2 vai para 20 metros cúbicos. E vamos supor que a temperatura T2 vá para 50 graus centígrados. A pergunta que a gente faz é a seguinte: qual deve ser o valor dessa pressão? O gás finalmente vai assumir que valor de pressão P2 depois desse processo de compressão. Se essa compressão fosse uma compressão isotérmica, o gás sairia desse valor de volume V1, vou pegar aqui uma outra cor aqui só para ilustrar melhor, ele saía desse volume V1, exercendo esse valor de pressão P1, então o estado inicial dele estaria aqui, ó, P1 e V1. Se ele fosse comprimido isotermicamente até esse volume V2, ele seguiria essa linha. Essa linha é uma isoterma, a isoterma de 27 graus centígrados ou de 300 Kelvin. Ocorre que a temperatura dele não ficou constante, ele começou com a temperatura inicial de 27 graus centígrados, e aqui ao final da compressão, depois que esse êmbolo abaixou, né, nós fomos acrescentando peso aí, ou seja, depois desse processo de compressão que foi exercido, a temperatura também subiu. Não subiu tanto não, né? Foi de 27 para... Ela quase dobrou na escala centígrada, coisa que não acontece na escala Kelvin. Na escala Kelvin ele foi de 300 para 323 Kelvin. Não foi de 300 Kelvin para quase 600 Kelvin. Ele quase dobrou na escala centígrada, mas na escala Kelvin não. Porque a relação entre as escalas está aqui, ó. Interessante, né? Então, o trajeto que o gás está executando durante esse processo de compressão é esse que aqui está. Ele está cortando essas diferentes isotermas, saindo da isoterma de 300 Kelvin e indo para de 323 Kelvin. N permanece constante, ou seja, não muda o número de partículas. E nós estamos com PV igual a nRT, ou nKT, tá? Ou N maiúsculo, K vezes T. N é o número de partículas. Esse permanece constante, esse é uma constante, esse permanece constante, esse é uma constante. Então, PV sobre T permanece constante durante esse processo. Ou P1, V1 sobre T1 tem que ser igual a P2, V2 sobre T2. Só para poder ganhar tempo, nós já fizemos essas contas aqui, ó. Tá aqui, ó. P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. O que nós estamos procurando? Qual vai ser o valor da pressão final? Ou seja, vai sair daqui e vem para esse valor. Aqui nós vamos ter esse valor de V2 com 20 metros cúbicos. O valor da temperatura vai ser 323 Kelvin. Eu quero saber qual vai ser o valor dessa pressão P2. P2 vai ser P1, V1 sobre V2, T2 dividido por T1. Só isolar, tá? Então o valor de P2 vai ser 1000 Pascal absoluto, 30 metros cúbicos dividido por 20 metros cúbicos, 323 Kelvin dividido por 300 Kelvin. Pode dar uma simplificada, 3 zeros no denominador, 3 zeros no numerador. Faz essas continhas aí, nós vamos chegar a um valor de pressão final igual a 1615 Pascal
medido na escala absoluta, ou seja, acima do zero absoluto, não acima da pressão atmosférica local. Isso deve ficar bem claro. Espero que você tenha conseguido acompanhar e vejo você em um próximo vídeo.